Olá, preparados para mais uma dinâmica? Hoje nós vamos aprender sobre a dureza de coração. E para a gente aprender sobre dureza de coração, eu trouxe aqui uma experiência do líquido não newtoniano. E aí a gente vai aprender sobre dureza de coração com essa experiência. Então vamos lá. Essa experiência ela é feita com maisena e água só. Depois eu coloco no link da descrição como faz ela. Coloquei o corante só para vocês terem uma noção melhor, tá bom? Mas o que a gente aprende com isso? Esse líquido não newtoniano, tá vendo que ele tá bem agarrado? Ele é um líquido que às vezes quer ser sólido. Então, olha, a gente consegue manuseá-lo, ó, como um líquido. Tá até derramando aqui. A gente consegue mexer nele como um líquido, mas se a gente colocar pressão, se a gente colocar força, ele vira sólido. Ele fica muito duro e a gente não consegue mexer com ele da mesma forma que a gente fazia antes. Então, olha aqui, ó, eu consigo até pegar e amassar, ó. Ele vira um sólido, tá vendo, ó? Se eu encostar, ele vira um sólido, ele tá quebrando, ele não está derramando. Mas se eu colocar a colher, deixa eu botar mais para cá para vocês virem, ó. Devagar, ele vai entrando, olha, o movimento, o líquido aqui. Se eu virar, ele vai derramar. Mas se eu colocar pressão, ele não entra. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que muitas vezes nós falamos, né, de pessoas que têm o coração duro e a gente fala, mas fulano tá com o coração muito duro pro evangelho, ou a pessoa tem um coração muito duro. Só que às vezes a gente não percebe que o erro pode ser nosso. Já reparou que às vezes a gente quer falar com alguém e a gente quer levar o evangelho, mas a gente é muito duro no que a gente faz. A gente chega já derrubando tudo, a gente chega com muita pressão, a gente chega querendo acusar e a gente chega às vezes querendo condenar e a gente acaba exercendo muita força sobre essa pessoa, muita pressão sobre essa pessoa. E esse coração se fecha para o evangelho. Esse coração fica duro, fica impenetrável, fica sólido demais. E aí, ó, a gente não consegue penetrar nele. Mas a gente precisa alcançá-lo. Então, como a gente deve fazer? A gente deve chegar de forma suave. A maioria das pessoas que estão cometendo alguma coisa errada, elas sabem disso. Não precisa a gente chegar lá já detonando tudo, falando para ela. O coração dela vai ficar fechado. Mas a gente precisa levar palavras de amor. Palavras que mostrem a verdade, mas com carinho. Palavras que falem a verdade, mas com amor no coração, no nosso coração, para que o outro coração também esteja quebrantado. Só que às vezes o nosso coração tá duro e a gente não sabe fazer de outra forma. O nosso coração é que tá fechado para entender o porquê dos outros e aí a gente não consegue fazer de outro jeito. Quando eu coloco pressão, olha, eu não consigo penetrar. Mas se eu colocar suavemente, a gente consegue chegar lá no final. Sabe o que é mais interessante? Depois que a palavra do Senhor penetra no coração, ó, eu tô puxando, ele não tá saindo, eu tenho que tirar devagar. Mas a gente não quer tirar a palavra de Deus do coração de ninguém. Eu quero te mostrar que quando a gente penetra profundo, a palavra de Deus penetra profundo no coração de alguém, ela fica lá presa. Mas para isso acontecer, é preciso que nossos corações também estejam quebrantados, para que com palavras doces e mansas a gente consiga alcançar corações que a gente considera que estão endurecidos. Esses corações endurecidos, depois que recebem a palavra do Senhor, não querem mais soltá-la. Ó, não querem mais soltá-la. A gente precisa aqui tirar devagar. Olha como é um líquido aqui. E se eu pegar isso aqui, minha mão tá bem suja, deixa eu pegar aqui com uma colher um pedaço. Olha do que eu tô te falando. Quando eu coloco pressão, olha, é uma massa. A gente não consegue fazer isso com líquido. Ó, parece uma massinha.
quando a gente coloca pressão. Mas se a gente soltar e deixar Deus agir, olha o que acontece. É assim com os corações. Quando a gente quer agir com força e brutalidade, os corações se fecham. Mas quando a gente deixa Deus agir e mostra o amor do Senhor, olha como ele fica maleável. O que eu quero te dizer, haja com sabedoria, haja com mansidão, e até os corações mais endurecidos serão quebrantados pela palavra do Senhor, penetrarão profundamente no coração e não sairão mais de lá. Eu quero ler com você, apesar da minha mão estar bem sujinha, eu quero ler com você o texto de Romanos 2. Ainda está escorrendo aqui. Romanos 2, a partir do versículo 3, diz assim: Tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, pensa que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ou seja, a palavra de Deus diz que se nós, que queremos atingir o coração das pessoas de forma tão grossa e tão, sabe, dura, a gente acha que a gente não pode cair nos mesmos problemas? E como vai ser quando for com a gente? A gente quer também ser atingido com toda a força com alguém nos julgando? Não, todos nós estamos passíveis, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas quando a palavra do Senhor penetra no nosso coração de forma tão profunda, a gente não tem alegria no pecado. O pecado não nos satisfaz. Então haja com amor, porque você também pode ter um coração duro. E um coração duro não sabe fazer de outra forma a não ser agir com dureza também. Deixa o Senhor agir e te usar para chegar no mais profundo dos corações, naquele coração que todo mundo diz que jamais a palavra de Deus vai entrar porque ele é muito duro. Pensa assim, não tem nada que o Senhor não possa fazer, não tem coração duro que o Senhor não possa amolecer. Da mesma forma que com essa experiência, se a gente chega, sabe, com muita força, a gente não consegue penetrar um coração endurecido. Não chegue com muita força. Chegue com amor, que você vai conseguir levar a palavra do Senhor, levar as verdades de Deus ao coração mais impenetrável. Deus te abençoe.